Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Então vamos ler os versos 1 e 2, tá bom, queridos? Os versos 1 e 2. Amém? Vamos ler então? Olha o que está escrito lá. Vede com grande amor, presta bem atenção nas palavras, hein? Vede com grande amor, tem concedido o Pai. Por quê, queridos? Que fossem chamados o quê? Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Pode colocar o verso 2, Paulo. E daí eu venho explicando para vocês. Amados, agora, quando? Agora. Quando? Agora. É amanhã? Não. É quando você morrer? Não. É quando? É agora. Agora, somos o quê? Somos o quê? Somos o quê? Somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Quando ele fala assim, ele está dizendo no sentido assim, ó. Tudo que nós recebemos ainda não foi completo, não foi tudo que você poderia estar manifestando. É isso que ele está falando. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Diga graças a Deus. Volta para o versículo anterior que nós vamos estudar aqui. Isso, vamos estudar, vamos entender algumas coisas aqui. Olha agora, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que nos tornou o quê, irmãos? Que nos fez ser chamados o quê? Filhos de Deus. Queridos, o que aconteceu comigo, com você, com cada um de nós, no dia que nós cremos no Senhor Jesus? O que aconteceu? Nós nos tornamos o quê, queridos? Nós nos tornamos o quê, irmãos? Filhos de Deus. Ou seja, no dia que eu e você cremos no Senhor Jesus, naquele dia, como a irmã Maurina relatou para nós aqui, naquele dia, o que ela se tornou de Deus? Filha de Deus. Então é muito interessante nós falarmos sobre isso. Por que, pastor? Porque a gente sabe que no mundo as pessoas elas têm uma ideia, né? Nós, de uma maneira geral, uma ideia muito errônea, equivocada, sobre essa questão da filiação. Sobre essa questão de nós sermos o quê, pastor? Filhos de Deus. Só que na realidade, não sei se você está observando ali, olha o que João está dizendo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Ou seja, ser filho de Deus é algo exclusivo, meu Deus do céu, daqueles que creram em Cristo Jesus. Daqueles que fazem parte da igreja. Ou seja, a filiação não é algo que se encontra no mundo, não está no mundo. Ou seja, lá quem está no mundo, desculpe eu falar isso, mas é importante que você entenda. Quem está lá fora não é filho de Deus. Por quê? Porque para você ser um filho de Deus, olha o que ele está dizendo, você tem que ser chamado. Ou seja, parte de quem, queridos? De Deus. Não sou eu que digo que sou filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Como dizem, mas eu também sou filho de Deus, né? Quem já ouviu esse termo assim? Eu também sou filha de Deus, né? Só que ele está dizendo que para você ser um filho, ser uma filha de Deus, você precisa o quê? Ser chamado. O que significa isso? Que isso é uma ação divina, é uma ação do próprio Deus. Ou seja, eu vou te falar isso, tá, irmãos? Eu sei que pode ser pesado, mas essa é a realidade. É Deus que nos escolhe como seus filhos. Ele está dizendo, chamados, olha o termo, chamados. Ou seja, partiu de quem? De Deus. Partiu de quem? Partiu dele. Deu para entender? Queridos, quando você começa a olhar isso, aí eu não sei você, mas eu me encho de gratidão. Sim ou não? Eu me encho de felicidade. Por quê, amados? Vamos falar a verdade. Deus olhar no mundo, ver um bando de pecadores, que ia tudo para o inferno, é ou não é? Não é verdade? Destinado ao inferno. E de repente ele olhou para mim. Ele olhou para você e falou assim, eu quero que você seja minha filha.
Eu quero que você seja meu filho. Mas, Senhor, você. Eu quero que você faça parte da minha família. Olha, eu quero exercer sobre você paternidade. Amém. É tão maravilhoso isso, porque quantos de nós, de repente, queridos, crescemos sem um pai, de fato? Não tivemos um pai ali. A gente não sabe nem o que é isso. Tem gente que não sabe o que é isso, o que é pai. Eu nunca tive um pai. Eu não sei o que é pai, o que é ter um pai. Eu nem sei, aliás, eu nem conheci o meu. Mas de repente ele, Deus, Criador dos céus e da terra, olhou para essa terra, e quando ele olhou ali, no meio dessa terra, no meio de pecadores, de gente que não estava nem aí com ele, ele simplesmente o quê? Começou a nos chamar o quê? Vem, você é meu filho, você é minha filha agora, você não está mais órfão, você não é órfã, agora você tem um pai. Não é maravilhoso isso, igreja? Então ele está dizendo que a filiação, queridos, é muito importante que você entenda. Não é algo que isso vem de mim. Entende? Percebe que não é simplesmente eu começar a frequentar uma igreja. Não tem a ver com isso, igreja. Frequentar a igreja, como eu expliquei para vocês, até a porta aberta, até cachorro entra ou não entra. Agora, filhos, aí é diferente. Porque é algo que compete exclusivamente de quem? Vem de quem? Vem de Deus. A origem é de quem? De Deus. A iniciativa é de quem? De Deus. Então eu não sou filho de Deus porque eu quis ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque Ele decidiu, escolheu que eu fosse o quê? Filho dele. Então você pode dizer, diga assim, eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Fala, obrigado, meu Pai. Obrigado, Pai, por me escolher, Pai. Obrigado, Pai, por me escolher, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Então nós precisamos entender, queridos, que na verdade essa filiação é algo exclusivo da parte de Deus. É algo espiritual. É algo que não é simplesmente do mundo, de alguém se auto-intitular, de alguém se autodeclarar, não, eu sou filho de Deus, não. Ele está dizendo que é algo exclusivo da parte de Deus. Ele é quem tomou o que, igreja? A iniciativa. Ele é que me escolheu. Ele escolheu você, e ele também escolheu a quem? A nós. Agora, por que Deus fez isso? Qual é a razão dele ter feito isso? Leia o versículo, está tudo no versículo a resposta. Qual é a razão dele ter olhado e me chamou para que eu fosse filho dele? Qual é a razão disso? Olha lá, o início do versículo. Qual foi a razão? Qual é? O amor. Meu Deus do céu. É muito interessante porque, amados, quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que os tradutores do Novo Testamento, e não só o Novo Testamento, mas também você pode olhar para o Antigo Testamento, dependendo das traduções mais atuais, mais contemporâneas, que toda vez que eles vão falar do amor de Deus, eles fazem questão de colocar um qualitativo na frente ali. Tá vendo? O obreiro ali grifou amor, tá vendo? Em vermelho. Mas antes está escrito o quê? Ué, mas como assim? Amor já não é amor? Amor é amor. Amém, igreja? Amor já é o quê? Amor. Mas o que eles fazem questão, em São Paulo? O que eles fazem questão? De colocar o quê? Grande. Para tentar fazer com que eu e você entendesse como que Deus nos ama. Para tentar mostrar para você, para ver se a gente consegue, mas a gente nunca vai conseguir entender esse amor, irmãos. De fato, nós nunca vamos entender esse amor. E eu vou te falar uma coisa, nem o amor de mãe, que pode ser um amor muito grandioso, mas o amor de mãe tem um problema, ele é possessivo.
Não é perfeito. O amor de mãe, ele é o quê? É possessivo. Você já reparou nisso ou não? Quem já notou isso aí? É possessivo. Ela quer o filho só para quem? Entendeu como é que é? Ele não é perfeito. Mas é muito interessante porque, olha o que está dizendo, grande amor. Para fazer com que a gente tente, entender, mas a gente nunca vai entender. Mas o que ele está mostrando é que a grande motivação de Deus, meu Deus, de nos chamar para que nós fôssemos filho dele, é porque ele o quê, irmãos? Porque ele nos amou. Tudo foi uma obra do quê? Do amor. Deu para entender? Ou seja, olha bem para mim aqui, para ver se você entende o que eu estou falando. Ser filho de Deus não é um grande privilégio? Sim ou não? Ainda mais quando a gente para pensar quem nós éramos antes de Cristo. Pensa aí. Lembrou quem você era antes de Cristo? Sim ou não? Lembra aí. Pensa. Meu Deus. Misericórdia. Não é verdade? Quer dizer, se fosse por mérito, Ele nos escolheria para que a gente fosse filhos dele. Pensa aí. Se eu e você fôssemos pessoas perfeitas, se fôssemos o quê, queridos? Pessoas perfeitas. Se fôssemos. Olha o que eu disse. Se a gente o quê? Fosse. Mas nós éramos? Não. Então pensa comigo. Qual é a razão de o Senhor ter escolhido a mim e a você para ser filho dele? Pensa. Você não tinha nada de bom para dar para ele? É ou não é verdade? A gente não tinha nada que prestasse para dar para ele. Vamos falar a verdade, a gente não valia nada, irmão. É ou não é, igreja? Nada. Mas ele nos escolheu. Mas pastor, qual foi a razão disso? Ah lá, irmão, amor. Mas por que ele me escolheu e me chamou para que eu me tornasse filho dele? Por que, igreja? Amor. Aleluia. E aqui a gente vai entender uma coisa. O quê? Aonde é que está a base da filiação? Onde é? É o amor. Porque o que nós vamos começar a entender? Nós estamos entendendo a nossa identidade em Cristo, sim ou não? É o que nós estamos entendendo. E nós como identidade, sabe o que é interessante? Você só passa de fato, o ser humano é assim, ele só desenvolve identidade dentro da relação paternidade e filiação. Você sabia disso? Que é justamente a relação paterna que desenvolve identidade. Você sabia disso, irmãos? Por isso que o Brasil, a gente tem uma certa dificuldade em relação a isso. Porque o que falta no Brasil? Paternidade, pai. O que a gente mais vê são crianças crescendo sem o quê? Mas é justamente o pai que dá o quê? A identidade para os seus filhos. Você sabia disso ou não? Por isso que quando nós somos chamados aqui, filhos, percebeu? É porque há um pai, ok? Tá entendendo o que eu estou falando? É porque há um pai. E a partir dessa, olha só, filiação, nós vamos desenvolver a nossa identidade, nós vamos entender quem nós somos. Agora, o que é maravilhoso, que eu quero trazer para vocês, é que a minha filiação, eu preciso entender que em relação a Deus, ao Pai, a base vai ser o quê? O amor. É porque Ele me amou que Ele me chama para ser o quê? Filho. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui, presta bem atenção. Você sabe qual é a natureza do amor? Como assim, pastor? Você sabe como que o amor de fato funciona?
Quando eu falo de natureza, eu estou falando assim, você sabe como é que o amor, como de fato é o amor. Não a suposição do que seja o amor. Porque o mundo vai dizer e vai tentar pregar para nós, de muitas maneiras, o que é o amor. Só que para você entender de fato o que é o amor, você só vai encontrar em quem? Em Deus, porque o próprio João, na carta dele, vai dizer o quê? Que Deus é o quê? Que Deus é amor. Não estou falando da igreja não, tá? Mas a igreja que existe Deus é amor, é fruto do quê? Do entendimento que a Bíblia diz que Deus é o quê? É amor. Então, é muito interessante que para que você entenda o que é o amor, você só vai entender isso em Deus. O amor de verdade. Porque, queridos, como é que é o amor no mundo? O amor no mundo e o amor do mundo. Como é que é a natureza dele? Vou dar um exemplo. A irmã Leocádia, eu gosto dela, eu amo ela, até ela pisar no meu calo. Não é assim aí fora? Não, é muito gente boa. A irmã Regina, a senhora é gente boa, como eu gosto da senhora. Eu amo a senhora, mas até ela me contrariar. Não é? Não é assim lá fora? É ou não é assim? Esse é o amor do mundo. Só que a gente acha que amor é isso. Não, querido. O amor, para que você entenda o que é amor, a definição vem de Deus. A questão é como Deus define o amor. Porque de fato Ele é o amor. E aí que é maravilhoso. Qual é a natureza do amor? Presta bem atenção nisso. Por quê? Porque é isso que é a base da minha filiação. Ou seja, eu sou filha de Deus, porque isso é fruto do quê? Do amor de um pai. A minha filiação é fruto do quê? Do amor de um pai. E aí, meus amados, presta atenção, igreja, quando você entende isso, irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Isso traz cura. Quem lembra daquele louvor do Kleber Lucas, que a gente canta muito aqui na hora da ceia? Principalmente no final. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para... Por quê? Porque esse amor, quando você entende o amor, sentimento de rejeição desaparece, de abandono, de traição. Sentimento de rejeição, né, que é fruto da traição, do abandono, disso tudo. Essas coisas desaparecem. Por quê? Porque você pode dizer o seguinte: aquele que era o único que poderia me condenar, né? Me acusar, me condenar, me mandar para o inferno, o único que poderia, e com razão, não fez. Não me rejeitou, mas me aceitou. Aí você fala assim: se ele me aceitou, meu irmão, pouco importa. Os que me rejeitaram, os que não me querem, os que... eu estou nem aí, porque ele que é ele me aceitou, que tinha toda a razão para me rejeitar, para me excluir, para me bloquear. Mas ele fez isso? Quem está entendendo a base da filiação? Quem está entendendo, igreja? Qual é a natureza do amor, pastor? Aí eu vou te explicar uma coisa. A natureza do amor é ser, presta atenção, incondicional. A natureza do amor de Deus, ela é incondicional. Como assim, pastor? O amor humano, ele é incondicional ou condicional? O amor humano, ele é ou condicional? Ele é condicional. É como eu falei, eu amo, mas esse amor tem condições.
Não é assim. Compreende? Né? Então é aquele negócio, né? Se você me tratar bem, eu estou te amando. Se você é uma pessoa que me ajuda, ó, que pessoa maravilhosa. Mas no dia que você disser não para mim, acabou. Aí você já não vale mais nada, já vou... Ô, Breivanete, olha, cuidado com a Maurinha. Mas ontem ela estava ali, né? Mas aí ela vai falar, mas como é que pode? Ontem o pastor estava falando tão bem da Maurinha, que ela era uma benção. Ontem, irmão, mas hoje de manhã, olha, ela... Quer dizer, o amor de Deus, o amor humano, ele é o quê? Condicionado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas e o amor de Deus, ele impõe condições para nos amar? Quem entendeu o que eu estou falando? Deus não disse assim, olha, se você fizer isso, aí eu te amo, hein? Se você tiver um bom comportamento, aí que eu vou te amar. É assim que Deus falou para mim e para você? Não. Por quê? Porque quando ele nos amou, é isso que eu estou falando. O que nós tínhamos para dar para ele? O que nós oferecíamos a ele? Não valia. Como é que é, irmã Vani? Como é que é? Ninguém valia nada. Ninguém valia nada. Mas ele é assim? Nos amou. Mesmo quando não valia nada, ele o quê? Quer dizer, o amor de Deus, a natureza, é ser incondicional. Só que aí você pensa, quando você não valia nada, ele já o quê? E agora que você é filho? Filha. Se quando a gente não era nada, ele já o quê? Nos amava. E agora que somos filhos? Pelo amor de Deus, igreja. Aleluia, quer aplaudir, aplaude. Fique à vontade. Meu Deus. Tem que aplaudir, né, molecada? Para o Senhor. Olha lá. Então a base da filiação é o quê? O amor. Por isso que ele tenta destacar. É um grande amor. Vejam. O grande amor. Com grande amor nos tem concedido o Pai. Tem nos dado, tem nos oferecido. Amém, igreja? E aí, esse amor fez com que nós nos tornássemos, fôssemos chamados o quê? Nos tornasse o quê? Portanto, igreja, olha que coisa, nós somos expressão do amor de Deus. Quer ver a expressão do amor de Deus? Aqui, ó. Cadê os filhos de Deus aqui? Aqui, ó, você aqui, ó. Nós somos expressão do amor de Deus. Amém, amados? É o que nós somos. Oh, demais, molecade. Agora, no versículo 2, olha o que ele vai colocar, porque aqui que está o ponto. Olha agora, que interessante. Amados, por isso que na versão de João é maravilhoso, porque assim, eu vou ver se vai dar tempo de eu falar sobre... Porque basicamente o que eu estou falando para vocês aqui é a doutrina da adoção. É isso que a gente fala dentro da teologia, doutrina da adoção. Só que a doutrina da adoção, ela fala muito a questão de posição. Não sei se vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Só que aqui, quando o João vai falar esse negócio aqui, que você vai ler comigo, ele não está falando que nós simplesmente fomos adotados. É muito interessante o que ele vai falar aqui. Porque a gente fala muito da doutrina da adoção, que agora nós somos filhos, fomos adotados como filhos de Deus, papapá, né? Vai falando. Só que quando você olha para João, João não está falando que nós fomos adotados simplesmente por Deus. Olha o que ele fala. Nós o quê? Somos filhos de Deus. O sentido e a ideia, sabe do que é? Gerados. Entendeu? Nós fomos o quê, irmãos? Gerados. Gerar, como a mãe gera o filho. O seu filho. O sentido é nesse sentido que nós fomos o quê? Gerados. É aí, complementa o que eu falei sobre a natureza que nós recebemos, a Zoe. Por que nós somos filhos de Deus? Porque nós recebemos a mesma natureza de Deus. Quando um pai e uma mãe, eles geram ali um filho, eles estão transmitindo a natureza deles para aquela criança. De modo que aquela criança passa a ter até o DNA, código genético, características.
Ele é semelhante. A quem? Aos seus pais. Então, quando ele diz que nós somos o quê, queridos? Filhos, significa que nós fomos o quê? Gerados de Deus. Meu Deus. Que nós recebemos o quê? A mesma natureza divina. Por isso que Pedro vai dizer na sua carta que nós somos participantes do quê, minha igreja? Da natureza divina. É isso que ele vai comentar na sua carta. E aí, o que é interessante? Olha que coisa interessante aqui. Deixa eu só ver aqui se eu me acho aqui rapidinho. Eu acho que é no 5. É no 5. Capítulo 5, versículo 1. Somos filhos de Deus. Por que agora? Quando é que nós somos filhos de Deus? Quando a gente morrer? Não, ele está dizendo que nós já somos filhos de Deus. Por quê? Aí ele vai dizer assim, ó. Porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o quê? É nascido de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Como é que você primeiro se tornou filho de Deus? Quando você o quê? Quando você creu no Senhor Jesus e na obra dele. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Você já creu em Cristo Jesus? Você crê que Jesus é o Cristo? O que significa que Jesus é o Cristo? Ele está fazendo referência à natureza de Jesus, à obra de Jesus. Ou seja, não é um Jesus simplesmente histórico. Não é um conceito sobre Jesus. Não é um Jesus ideológico, um Jesus, como diz aí o mundo, né? Olha como o mundo define Jesus. Que Jesus foi um libertador político, que ele lutou contra as opressões, que ele era a favor aos pobres. Está dando para entender? Não, que Jesus ele se levantou contra o sistema religioso. Pode até ter sido tudo isso. Mas isso é uma questão muito secundária. Porque a principal de fato, queridos, é que Jesus ele veio para morrer. Ele sempre falou, eu vim para morrer. Mas depois de 3 dias eu vou o quê? Ressuscitar. Eu vim para fazer esta obra. Então, quando você crê e você entende esta obra, eu creio, pastor, e eu entendo. A partir desta obra, eu me tornei uma pessoa o quê? Nascida. Você pode colocar assim, gerada de Deus. Por isso que enquanto alguém não crê, ela ainda não é o quê? Gerada, nascida de Deus. Ela não é filha de Deus. Por quê? Porque para ser filho de Deus, você tem que passar por aquele processo que daí João, lá no evangelho dele, vai dizer, novo nascimento. O que é o novo nascimento, João? É nascer de Deus. Aqui já é mais claro. É ser gerado de quem? De Deus. E aí, irmãos, olha que coisa agora que eu quero trazer. O que me define então que eu sou de Deus? É interessante, né, hein, obreiro Paulo? Todos que estão ouvindo aqui, presta bem atenção. Eu ouço às vezes muitas pessoas falando, não, mas eu sou de Deus. Não, eu sou de Deus, sou uma pessoa de Deus. Às vezes nós olhamos para alguém e falamos, essa pessoa é de Deus. Só que quando nós falamos isso, nós estamos definindo o ser de Deus a partir do quê? Das ações, dos comportamentos, da moral. Se ela é uma pessoa de uma moral muito elevada, que se ela não peca, se ela é de muita oração, de muito isso, de muito aquilo. É assim que o mundo, é assim que nós definimos os que são de Deus. Só que a Bíblia está mostrando para nós que os que são de Deus são aqueles que são o quê? Nascidos de Deus.
Por que você é de Deus? Porque você nasceu de Deus. Você veio de quem? Sua origem agora é de quem? Então é óbvio que você é de Deus. Mas por que eu sou de Deus? Porque eu sou uma pessoa santa? Porque eu nunca pequei? Não, irmãos. Quando eu nasci de novo, pelo amor de Deus. Irmã Maurina contou para nós aqui agora. Ela ia da igreja, frequentava, estava indo. Mas no dia que ela creu, ela nasceu de novo. E de fato é aí que ela se tornou o quê? De Deus. Quem é de Deus aqui? Mas por que você é de Deus? Porque você nasceu de Deus e você foi gerado de Deus. Ou seja, a base que te torna uma pessoa de Deus não é o que você faz, mas é no que você crê. É o que eu estou falando domingo aqui. É isso que eu quero enfatizar domingo. É a tua fé. É o seu crer. O que me faz ser de Deus é porque creio. O que me torna eu um ser de Deus é porque eu creio. É porque você crê. Quem crê? Amém. Então você é de Deus. Você é de Deus. Aleluia. Diga, eu sou de Deus. Quem é de Deus aí? Amém. Porque nós cremos. Amém. Cremos em Cristo, cremos na obra dele, porque cremos. Ou seja, o que ele está mostrando para nós ali é que nós nos tornamos filhos por causa de quem? De Jesus. Ou seja, é por causa daquilo aí. Eu sou repetitivo, eu sei, mas eu tenho que estar sempre falando isso para vocês. Porque a gente tem uma tendência a esquecer a carne, né? As obras. Mas o que eu tenho que fazer, pastor, para ser de Deus? O que eu faço para ser de Deus? Nada, você não tem que fazer nada, só tem que crer. Porque ele já fez. É o que ele fez. Quem está entendendo, igreja? Então, por meio de Cristo, é que eu hoje sou nascido de Deus. Eu hoje sou de Deus. Quem é de Deus aqui? Amém? Por isso, só para a gente poder aqui, ó, né, ratificar ainda mais o que eu estou falando, o Evangelho de João, o obreiro Paulo, capítulo 1, versículo 12. Aleluia, igreja. O que está escrito ali? Lê lá no telão, olha que coisa linda. O que está escrito lá? Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder, a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Obreiro Paulo, põe numa outra versão, NVI, vamos lá, NVI. Isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. NTLH, obreiro Paulo, porém alguns creram nele e os receberam, e a esse lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por meio de quem? De Jesus. Lembra que eu falei assim, que a base da filiação é o amor? Eu digo para você que essa base da filiação é Jesus. Pastor, mas e aí? Eu não estou entendendo, é o amor de Jesus. Mas lembra que Deus diz lá em Romanos, lembra que Paulo diz em Romanos capítulo 5? Que Deus prova o seu amor enviando o seu filho para morrer na cruz, quando ainda éramos pecadores. Então, quando eu falo que a base é o amor e o fundamento disso é Jesus, são as mesmas coisas, porque o amor se manifesta onde? Jesus é amor e amor é Cristo. O que me faz ser filho de Deus? É o amor de Deus. E como é que Deus expressou o seu amor? Enviando o seu filho. Portanto, qual é a minha garantia de filho? É Cristo. Por que eu e você somos filhos? É por causa daquilo que você faz, deixou de fazer? Não, por causa daquilo que Jesus fez. Não tem jeito, irmão. Toda hora a gente vai ter que mirar para cá. Cruz,
ressurreição, ascensão, obra de Jesus. Não tem como a gente fugir disso. Deus te ama por causa de Cristo. Deus te recebe como filho por causa de quem? De Cristo. Existe uma citação de um autor, C.S. Lewis, que é o autor, né, criador das Crônicas de Nárnia, que ele disse que o Filho de Deus se tornou homem para que homens se tornassem filhos de Deus. O que o C.S. Lewis disse? Que o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é de Deus aqui? Aleluia! É maravilhoso ou não é? Diga assim, eu sou filho, sou filha de Deus. Agora, para a gente poder entender como é que é a dinâmica desse relacionamento. Quais são os privilégios? Porque filho tem privilégio, tem ou não tem? Filho tem privilégio ou não tem? E como tem? É ou não é? Vamos lá então, Romanos capítulo 8, versículo 14. Obreiro Paulo, não tem jeito, tem que passar por onde, Obreiro Paulo? Tem que passar por Romanos, não tem jeito, né, igreja? Vamos falar a verdade. Depois a gente pegar essa série aqui que nós estamos... Hoje, como eu falei, é a 10ª, né? Se eu não me engano, é a 10ª. Olha, eu acho que todos os dias nós estamos citando aqui o que, queridos? Sempre cai em Romanos, é ou não é? Não é? Né? E sempre falando, não é? Né, sempre falando. Vamos lá, então. O que Paulo vai falar aqui? Sobre filiação. Quem é filho de Deus aí? Quem é filho de Deus aí? Então, olha o que ele começa a dizer sobre os filhos de Deus. Olha isso. Põe na NVI, Obreiro Paulo, vamos ver como é que fica, porque às vezes a maneira como é colocado. Ok. Então ele vai dizer assim, ó. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o quê? São o quê? Filho de Deus. Põe na ACF, Obreiro Paulo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? O que Paulo está falando agora? Sobre as características, os privilégios. Do quê? Do Filho. Do Filho de Deus. Quem é Filho de Deus aqui? Amém. Uma das características, ou uma das dinâmicas, o que a gente experimenta? É que o Filho de Deus ele tem um privilégio. Qual é o privilégio? Ele é guiado, ele é conduzido por quem agora? Por quem agora? Só filhos são guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Quem não é filho não é conduzido e nem guiado pelo Espírito. Ou seja, quem conduz agora o filho é o quê? É o Espírito. Porque quem não é filho, pastor, é conduzido pela lei. Por regras, por normas. Mas o filho é conduzido por quem? Pelo Espírito. Então, olha que coisa interessante. Quando você nasceu de novo, uma das coisas que vem algo que vem habitar em você é quem? O Espírito. E uma das coisas que acontece com você é o quê? Você passa a ser conduzido por quem? Pelo Espírito de Deus. Só filhos são conduzidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Possuem o Espírito para que possam o quê? Dirigi-los. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. O filho nunca estará desamparado. Nós que somos filhos neste mundo, nós nunca estaremos o que, igreja? Desamparados. Nós sempre seremos direcionados. Mas por que seremos direcionados, pastor? Porque somos filhos. Qual é a base? A filiação. Entendeu? É o fato de eu ser o quê? Filho. Então o que eu diria para você? Se você precisa de sabedoria, de instrução, de direção, ei, o Espírito está aí dentro de você. Para conduzir, para dirigi-lo. Ele está aí. E aí isso é algo que eu tenho enfatizado aqui. O mesmo Espírito que está em mim está em você. Ou seja, não é porque o pastor, não, o pastor é mais guiado. Não, queridos. A base do conduzir, do dirigir do Espírito é o que, irmãos? A filiação. É porque nós somos filhos. É tão verídico isso que o senhor está falando. Primeiro que o Espírito pelo Espírito, o mesmo que está no Senhor, que está em nós, que está em todos aqui que já nasceram de novo. Quando a gente tenta, por algum motivo,
Espírito sair do caminho, ele vem logo nos corrigir. O Espírito faz isso. Realmente, Alguém aqui já teve essa experiência? Eu vou fazer aquilo, colocou, mas eu vou. E aí chega na hora, você fala, rapaz, vou nada. vou falar uma de verdade, não falo. Chega na hora, trava você assim, né? E a gente não entende. Mas por quê? Porque quem te guia? Você é conduzido pelo Espírito hoje. É só fluir. Fala para quem está perto de você, flua no Espírito, crente. Estou até pego o telefone. Ó, é como o rio. Lembra que Jesus falou que o Espírito é como o rio? O negócio é o seguinte, irmão. Ó, pega a canoa. Quem entendeu? Entra na canoa, joga o remo. Você tem que jogar os remos fora. E segue o fluxo do rio, filho. Quem entendeu? Vai embora. Para onde o Espírito fluir, você vai. Quem está entendendo? Isso é o privilégio de quem? Dos filhos. Só quem é filho tem o quê? Tem o Espírito. Amém? Segue. Olha agora aqui interessante, Jesus. Fala ou não falo? E aí? Nós já chegamos até aqui, né, irmão? Vamos embora, né? Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Opa! Ixi, quem está entendendo aí? Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Bruno Paulo, vamos ver NVI. Vamos ver na NVI. Pois vocês não receberam espírito do que a igreja? De escravidão? Para novamente o quê? Temerem, mas receber o espírito que os torna filhos. Por meio do qual clamamos? E NTLH, como é que fica? Porque o espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês o quê? Escravos. E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês o quê? Filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Olha para mim. O que ele está falando aqui? Eu sei que ele está falando aqui da obra do Espírito Santo, porque ele está falando que o que o Espírito Santo faz em nós, ele que aplica essa obra, que nos tornou o quê? Filhos. Então você está vendo o Pai, o amor do Pai, a obra de Cristo e o Espírito Santo atuando em nós. Para quê? Para que a gente se torne o quê? Sejamos o quê? Filhos. Agora, o que é interessante? É que Paulo, então, está explicando para nós algo muito interessante. De que, como funciona, o que seria essa filiação, o que é que nós recebemos. E basicamente aqui, sabe o que ele está falando? Sobre a mentalidade. Como assim, pastor? Olha bem para mim para você entender. Tem muitos filhos dentro da igreja que são filhos. Mas eles são como o irmão mais velho do filho pródigo. São filhos, mas qual é a mentalidade que eles têm? De servos, de escravos. São filhos, mas eles dentro de si têm uma mentalidade do quê? De escravos. E aí que é interessante. Qual é o sentimento que um servo traz? O escravo traz? Medo. Tem muita gente assim na igreja. Por não entender a sua filiação, por não entender o que é a filiação, elas ainda pensam que são o quê? Servas, servos. Eu sei que eu vou falar aqui é pesado. Mas você não é servo e serva de Deus. O que você é de Deus hoje? Sou eu que estou falando isso? Está lá. Dentro da igreja, a mentalidade mais
incutida, mais desenvolvida, é o quê? Qual é a base? O que nos ensinaram? Qual é a base de relacionamento com Deus? Qual é a base? De servos e um Deus. Essa é a base que me ensinaram. Foi a base que te ensinaram também? Você cresceu com esse entendimento dentro da igreja? Você é servo, serva. E antes de Cristo era servo? Eram servos. E aí que é interessante. Por quê, irmãos? O que ele está falando ali, ó, vocês eram o quê? Escravo. O correto, a tradução mesmo é escravo, tá? Essa é a tradução correta. Quando fala de servo, está falando do quê? De escravos. Óbvio que isso aqui tem um entendimento, depende, né? Em Romanos mesmo, Paulo vai falar sobre isso. Somos escravos de Cristo. E eu entendo também isso. Mas eu preciso entender que a minha base de relacionamento com Deus hoje não é mais de súditos para com Deus, de servo para com Deus, mas é de filhos para com o Pai agora. A nossa forma de se relacionar com Deus mudou. Antes de Cristo, o que a gente vê na Bíblia? Os servos. Os servos. Os escravos. Quando eles olhavam para Deus, como é que eles tinham? O que eles tinham de Deus? Muito amor ou muito medo? E se você ouvir alguém falando o contrário disso, irmão, tu tem que rebater isso aqui. Você tem que ter medo de Deus, você tem que ter medo de Deus. Não, irmão. Você tem que ter amor por Deus. Você tem que amá-lo. E porque você ama, você vai honrá-lo. É assim que o filho é. Sabe o que é interessante? Que o servo faz por medo, mas filho faz por amor. O servo tem medo. Medo do quê? Por que ele tem medo? Da punição. Quer ver? Quer ver? Eu não sei se isso aqui vai simplificar para vocês, mas eu creio que vai. O que está falando ali, sempre quando eu falo sobre isso, eu coloco nesse contexto. Relação entre patrão e empregado. Tem muita gente que ainda tem uma relação como? De patrão com empregado. O filho pródigo tinha essa relação com o pai dele. Poxa, eu tenho feito tanto, eu me dou tanto, e o senhor não me reconhece. Não é assim que os empregados são dentro da empresa? Buscando reconhecimento, não é? O patrão não reconhece o que eu faço, ninguém reconhece o que eu faço aqui nesse lugar. E ao mesmo tempo, o que ele tem? Medo. Tem ou não tem medo? Medo do quê? Ser mandado embora. Então, às vezes, tem muitas coisas que ele, se cala, não é assim? Que ele se submete, porque ele tem medo do quê? De perder o trabalho. Então, a relação dele com o patrão é de amor. Eu amo muito meu patrão, porque eu sei que meu patrão me ama. Tá, começa a faltar. Vai chegando agora tarde. Não dá atestado, chega atrasado. Você vai ver como é que é o amor do patrão com você. Aí ela já foi rebelde. Já se rebelou. Porque é assim. 15 anos trabalhando, acabou, larguei ela pra lá, fui embora. Nunca mais eu volto. Nada, ela veio atrás de mim. É, patroa? Não, ficou comigo até eu sair de lá, porque eu fiz curso, aí saí. Sim. Até o final. Sim. E ela... Agora, você falou um ponto interessante. Se o sujeito está dentro da igreja, e aí chega uma hora que ele... É tanta pressão, porque ele pensa que ele é servo, que ele é escravo, e aí ele tem aquele medo. Se ele sai, ele é considerado o quê? Ele é o quê, irmão? Rebelde. Isso aí é um rebelde. Se rebelando. Acho que foi o que aconteceu com nós dois. Então. É considerado o quê? Um rebelde. Se a pessoa se volta e fala, quer saber? Olha o desviado. Olha o rebelde. Não é assim? Então eu estou dizendo para você que muitas pessoas, por não saberem que são filhas, elas ainda se relacionam com Deus na base do quê? Do patrão e empregado. Quem entendeu? Tá. Isso é um empregado. O empregado tem que chegar na hora, tem ou não tem? Sim ou não? Tem que bater o cartão, bater o ponto, não é assim? Tem que fazer tudo que estão pedindo para ele fazer, é ou não é? Agora, e quando o filho do dono chega na empresa, como é que é o negócio? Ele vai à vontade. O filho trabalha na empresa do pai, o filho chega no horário? É filho, irmão. Filho se preocupa com o salário? Com isso? Com aquilo? Por que o filho do seu...
Pode falar, o prefácio. Aquele casco ali que eu tenho, Sim. domingo, É. João, meu patrão, tem 3 filhos, uma menina e um menino. Na época o menino estava com 17, foi embora. E ele falou, seu Paulinho, não sabe, me chamou, seu Paulinho, segunda-feira o João está aqui, né? Que é o filho dele. Que é o filho. O Joãozinho. 5h30 eu já estou aqui, 5h30 da manhã. Sim. Eu vou te abrir às 6 horas. É. 5h30 tinha que chegar para ligar todos os aparatos, para 6 horas já está, Certo. o pessoal já vacinando. João, ouviu aí? Meus parceiros, o Paulinho que é o seu aqui. Estou esperando ele até hoje. O senhor estava lá, né? O senhor estava. 5h30 o senhor já estava lá. E ele, o filho? Estou esperando ele até hoje. A gente somos empregados. É o filho, irmão. Então, mas é que é interessante. Igreja, olha o que está falando, que eu vou chegar no ponto do filho. Mas muita gente ainda se relaciona a Deus assim, porque ele pensa, ele não entendeu o que é filho, o que é filha. Entendeu como é que é? Pastor, mas nós não somos servos? Queridos, hoje, o servir é por opção. É opcional. Eu sirvo porque eu amo meu pai. Porque eu estou junto com meu pai no negócio. Quem está entendendo? É que nem um filho. Por que o filho começa a cuidar da empresa do pai? Por que ele se envolve com os negócios do pai? Quem entendeu agora? É assim. É a questão do filho. O empregado não. O empregado é... Assim como um filho se envolve nos negócios do pai, assim somos nós. Porque o negócio do pai crescendo, para os filhos, cresce. Por isso que, quando ele fala assim, ó, e o Espírito faz com que a gente clame o quê? Pai, meu pai, ou na outra versão, Abba Pai, que significa paizinho, papai. Olha o que está falando, que hoje nós temos um relacionamento com Deus que é íntimo, próximo, como de uma criança com o seu pai. Ô papai. Por isso que Jesus falou, quem pede, recebe. Pede a quem? Ao papai. Como é que os meus filhos fazem para ter algo de mim? Eu faço, você trabalha 8 horas por dia. No dia 5 eu te acerto. É assim? Não. É porque eu sou o que deles? Pai, eles são o que meus? Filhos. Papai, tem como isso? Papai, tem como aquilo? Entendeu como é que é? Só que se você tiver uma mentalidade de servo, você vai pensar o quê? Não, eu tenho que fazer para que então aí Deus possa... Ao empregado, ó. Eu tenho que fazer algo para que então aí ele olhe para mim e aí eu possa, quem sabe, ele olhar e dizer, olha, eu vou te dar uma gratificação. Um bônus. Mas o filho? Quem entendeu? Por que o filho é o filho, irmão? Segue, Obreiro Paulo. Põe lá na ACF, tá, Obreiro Paulo? Pode colocar na ACF. Olha agora. Não entrou não, Obreiro Paulo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Amém? Ele está falando sobre o testemunho interior. Que a todo momento o Espírito vai estar o quê dentro de mim? Testemunhando que eu sou o quê? Afirmando que eu sou o quê? Filho de Deus. Amém, queridos? Amém? Mas só que eu quero depois, quem sabe mais para frente, tratar algo muito interessante com vocês nesse aspecto aqui, tá? Próximo. Interessante, o Espírito de Deus se uniu com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Agora, esse é o ponto. Por que o filho se envolve nos negócios do pai? Porque se somos nós filhos, somos o que também? Herdeiros. Sabe o que é maravilhoso? Igreja, o pai trabalhou, o pai fez, a empresa cresceu e vai tudo ficar na mão de quem depois? Ah, meu Deus do céu, vai ficar na mão dos filhos. Quem que vai herdar tudo? São os filhos. Aí eu lhe pergunto, e o que o filho fez para ter direito a receber a herança? Simplesmente ser o quê?
Filho! É o caso dele. Teve um ano que ele voltou. Voltou sim. Aí ele foi viver a vida dele, se formou, aquela coisa toda. O meu patrão está com 73 anos, 74. Olha só a história. A filha mais velha já estava, já tem uns 7 anos que ela está, morava nos Estados Unidos. Voltou para cá para cuidar dos negócios do pai, E esse menino, que é o João Paulo, que é o caçudo que eu falei. que até hoje está esperando ele. Agora apareceu. Apareceu tem um ano. Aí eu estou uma vez por mês, eu vou lá. E aí, como é que tá o João? Tá mandando mais do que eu pago. Ai. Por quê? Por quê? Porque é filho, irmãos. Igreja aí que é interessante. Por quê? O escravo, o que ele pensa, o empregado? Eu tenho que trabalhar para que então eu possa ter direito a algo, a recompensa. Essa é a mentalidade de muita gente da igreja. Então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, lá no final, Deus vai me honrar, Deus vai me recompensar. Mas e o filho? Entendeu agora como é que nós temos que viver nosso relacionamento com Deus? Não é mais com base naquilo que eu vou receber. Se eu trabalhar, eu vou ter. Não, irmãos, eu já sou. Eu já tenho direito à herança. Se somos nós filhos, somos o quê? Herdeiro. O Evangelho fala de herança. O Evangelho fala do quê? De herança. Que nós temos direito ao quê? A herança. Aí olha que ele diz, verdadeiramente herdeiros de Deus. Ah, meu Deus do céu. E o que mais? E co-herdeiros de quem? Deixa eu te falar aqui. Talvez seja pesado o que eu vou falar aqui, mas eu estou falando com base no texto. Ele está dizendo que o fato de nós nos tornarmos filhos, nós recebemos agora o quê? Uma herança. Temos acesso ao quê? A uma herança. Nossa, você imagina como deve ser a herança de Deus? Misericórdia. Misericórdia. Não é? Aí ele diz, verdadeiramente herdeiros de Deus. Agora, e co-herdeiros de Cristo. Olha para mim aqui. Você sabia que Deus não ama mais a Cristo do que a mim, a você? Que o mesmo amor que ele tem por Cristo, hoje, ele tem por mim e por você. É o mesmo amor. Pastor, mas que absurdo. Não é absurdo não, está lá. Co-herdeiro. Ele não chegou e falou assim, meu filho Jesus, você vai receber mais, né? Porque você é meu filho. E os outros vão receber menos. Não. Ele está falando que o mesmo que Jesus recebeu, nós o que, irmãos? Recebemos também em igualdade. Misericórdia. Por isso que Jesus, quando está diante de Lázaro, presta atenção nisso. Ele diz assim, pai, quando Lázaro está lá, sepultado, pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou fazendo isso para que eles possam crer em mim. Por isso que eu estou orando. Aí ele vira e fala, Lázaro, vem para fora. Ou seja, da mesma forma como Jesus se relacionava com o pai dele, eu e você podemos também se relacionar com o nosso pai. Do mesmo jeitinho que você viu Jesus aqui, quando você lê os evangelhos, e você vê Jesus relacionando com o pai, é a mesma maneira como eu e você podemos relacionar com o pai. O pedido que Jesus fazia, você pode fazer também. A mesma ousadia que ele tinha diante do pai, você pode ter também. Por quê, queridos? Nós somos co-herdeiros. Deus não ama mais a Jesus do que a mim e você. O mesmo amor que ele tem por Cristo, ele tem por quem? Ele tem por nós, irmãos. A mesma herança, vou colocar desse jeito para a gente poder entender, tá? A quantidade que Jesus recebeu é a mesma que nós recebemos. Porque não é assim, quando você vai dividir a herança para os herdeiros, não tem que ser tudo igual? Sim. Não é? A mãe vai receber lá os 50%, mas aí divide os outros 50% para os herdeiros. Então, se der 20%, é 20% para cada um. Então, vamos supor isso. Eu recebi 25, Jesus recebeu 25. A mesma herança. Porque nós somos o quê? Co-herdeiros. Eu tenho uma irmã mais nova que eu.
Ela é minha o quê? Co-herdeira. Eu sou o que dela? Co-herdeiro. Você tem seus filhos? Eles são o quê? Co-herdeiros. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? É forte ou não é, Brasil? Sabe o que eu diria para você hoje? Filho, filha, desfruta da herança do seu pai. Foi como ele virou para o filho mais velho, que o filho mais velho estava lá reivindicando: eu te sirvo, eu faço. E qual foi a resposta do pai? Filho, o que é meu é teu. Quem está entendendo? Filho, o que é meu é teu. Eu já vou terminar com vocês, mas eu ouvi um testemunho essa semana, onde um homem estava endividado, todo endividado. E aí, de repente, ele está meditando na palavra e ele se depara com esse versículo: o que é meu é teu. Ele falou: eita, peraí. Quer dizer, então, que o que o meu pai possui, também possui a minha verdade. O que os meus pais têm, também pertence a mim. Ele falou: pai, em nome de Jesus. Ele fez só uma oração: pai, eu quero usar essa herança. Eu quero usar essa herança. Eu quero usar aquilo que é teu. E que, como filho, eu tenho direito a isso. Ele estava endividado. Uma dívida de, acho que 32.500. Já estava assim, ele falou, complicado por conta da pandemia. Só que ele falou que passou alguns dias. Chega um irmão, começa a conversar com ele. E aí o irmão vai, o irmão também sem graça, porque você imagina, chegar uma pessoa, você está endividado. Mas aí ele chegou para a pessoa e falou assim: olha, eu vou ter que falar a verdade para você, Deus está me incomodando aqui. Quanto é que você deve? Aí ele falou: eu não sei. Ele falou: então vai para casa, calcula tudo, depois você me passa o valor. Aí ele calculou, fez, renegociou em banco, tal, tudo, dava 32.500. O homem falou: então tá bom, me passa sua conta aí que eu vou transferir 35 mil para você. Porque é o que estava no meu coração, que era algo próximo disso. E ele pagou tudo. Tudo porque ele entendeu que ele é o quê? Filho. O que é dele, do meu pai, é meu. Quem está entendendo? Usa a sua herança. Que herança? Você já tem a cura como acesso. Eita, saúde, herança. Foi o que Jesus deixou para nós. A libertação do pecado, das maldições. Quem está entendendo, igreja? É a herança que nós possuímos, a prosperidade. É o que ele tem para nós. Você imagina, o que é dele é meu. Irmãos, o nosso pai é rico, mas não dá nem para medir. É muito rico, sim ou não? Ele não é o dono do ouro e da prata? Então o que é dele? Meu Deus do céu. Quem está entendendo, igreja? Amém? Pode aplaudir. Glória a Deus. Quem é filho aqui? Somos filhos ou não somos?